No princípio, criou Deus os céus e a terra. Com essa frase poderosa, começa a Bíblia, o livro mais lido da história da humanidade. O relato da criação em Gênesis 1 não é apenas um registro antigo sobre como o mundo surgiu. Ele é uma declaração de fé, um poema cósmico, um hino que exalta a grandeza do Criador. Muitas culturas antigas têm seus próprios mitos de origem, mas o relato bíblico é singular. Ele apresenta um Deus único, soberano, eterno, que cria tudo com poder e propósito. Não há caos vencendo ordem, nem batalhas entre deuses. Há apenas a palavra de Deus, que ao ser pronunciada, faz surgir a vida. Vamos percorrer os 7 dias da criação e descobrir o que esse texto milenar continua ensinando para nós, milhares de anos depois de ter sido escrito. A Bíblia descreve a terra como sem forma e vazia, coberta de escuridão, e com o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Essa imagem inicial é poderosa. Antes da ordem, havia caos. Antes da vida, havia vazio. E é nesse cenário que a voz de Deus se manifesta. Isso já nos mostra uma mensagem profunda. Deus é especialista em transformar o caos em ordem. Assim como fez na criação, Ele também pode fazer em nossa vida. Deus disse: haja luz. E houve luz. Esse é o primeiro ato criativo. Antes de qualquer coisa, vem a luz. Mas curiosamente, o sol, a lua e as estrelas só são criados no 4º dia. Então, de onde vem essa luz? Os estudiosos entendem que essa primeira luz não é física, mas a manifestação da própria presença de Deus. A luz simboliza vida, clareza, esperança. É o oposto das trevas que reinavam até então. Deus separa a luz das trevas e estabelece o primeiro ciclo, o dia e a noite. Assim como no princípio, Deus ainda hoje pode dizer haja luz sobre áreas da nossa vida que estão em trevas. Sua palavra tem poder para trazer clareza e direção, onde só havia confusão. No 2º dia, Deus separa as águas e cria o firmamento, que ele chama de céus. Essa separação estabelece equilíbrio, águas abaixo e águas acima. O céu surge como um espaço entre elas. Esse detalhe é fascinante porque mostra que Deus não apenas cria, Ele organiza, Ele estabelece ordem, limites, leis naturais. O universo não é fruto do acaso, mas de um plano. Muitas vezes sentimos que nossa vida é um emaranhado confuso. Mas o mesmo Deus que estabeleceu ordem no cosmos, pode colocar ordem no nosso coração. No 3º dia, as águas se juntam em um só lugar, e aparece o continente. Deus chama a porção seca de terra, e as águas de mares. Em seguida, Ele faz a terra produzir vegetação, plantas, árvores frutíferas, e toda forma de vida vegetal. Aqui vemos a generosidade divina. Antes mesmo de criar o homem, Deus já havia preparado o sustento. O alimento estava pronto. A provisão estava garantida. O 3º dia nos ensina que Deus cuida dos detalhes antes mesmo de precisarmos deles. Ele é um Pai que prepara o caminho antes de nos colocar nele. 4º dia. Deus criou os astros. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e estrelas. Esses astros não são divindades, como muitas culturas acreditavam. Eles são apenas instrumentos criados para dar luz e marcar tempos, dias e anos. O universo funciona com ordem e precisão, porque Deus o estabeleceu assim. Esse dia nos lembra que há um tempo para tudo. Assim como existem estações na natureza, existem estações em nossa vida. Saber esperar e confiar faz parte da fé. 5º dia. Deus enche os mares de vida. Peixes de todas as formas e tamanhos, criaturas marinhas e também as aves que sobrevoam os céus. E Ele abençoa essa criação com as palavras: frutificai e multiplicai-vos. Aqui aparece pela primeira vez a bênção da multiplicação, onde Deus coloca sua mão, a crescimento, expansão e abundância. A vida é um presente divino. Cada criatura, do menor peixe à maior ave, é testemunho da bondade de Deus. E a bênção da multiplicação nos lembra que, quando vivemos debaixo da vontade de Deus, frutificamos em todas as áreas. O 6º dia é o mais especial. Primeiro, Deus cria os animais terrestres, gado, répteis e feras da terra. Mas então acontece algo diferente. Deus não apenas cria, Ele consulta a si mesmo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é a primeira vez que vemos uma decisão tomada no plural, indicando a comunhão divina. E então surge o ser humano, criado do pó da terra, mas carregando em si o sopro do próprio Deus. Homem e mulher são criados à imagem e semelhança do Criador. Isso significa que fomos feitos para refletir seu caráter, seu amor, sua criatividade, sua justiça. Deus também entrega uma missão: cuidar da terra, governar sobre os animais
e multiplicar-se. Ser humano não é apenas existir, mas viver com propósito. Nossa identidade não está no que temos, mas em quem nos criou. Sétimo dia, Deus termina sua obra e descansa. Ele abençoa e santifica esse dia. O descanso aqui não é sinal de cansaço, mas de conclusão. Deus contemplou sua criação e viu que tudo era muito bom. Esse descanso é também um modelo para nós. Vivemos em um mundo acelerado, sempre correndo, sempre tentando conquistar mais. Mas o sétimo dia nos lembra que precisamos parar, reconhecer os limites e confiar que Deus está no controle. O descanso é um ato de fé. É reconhecer que não somos deuses, mas criaturas, e que tudo depende dele. Algo interessante em Gênesis 1 é a forma organizada como o texto apresenta a criação. Nos 3 primeiros dias, Deus cria espaços, luz e trevas, céus e águas, terra e mares. Nos 3 dias seguintes, ele preenche esses espaços: sol, lua e estrelas, animais e seres humanos. É como se Deus tivesse primeiro preparado o palco e depois colocado os atores. Isso revela ordem, propósito e perfeição. O capítulo 1 de Gênesis não pretende ser um manual científico. Ele é muito mais do que isso, é um testemunho de fé. Ele nos mostra que o mundo não é fruto do acaso, mas da vontade de Deus. A criação é boa. Deus viu e disse: eis que era muito bom. O ser humano tem valor e dignidade, pois foi criado à imagem de Deus, a propósito em tudo. Nada foi feito sem razão. O relato da criação é antigo, mas sua mensagem é atual. Ele nos ensina que Deus transforma a causa em ordem. Talvez sua vida pareça sem forma e vazia, mas a palavra de Deus ainda pode trazer direção. A luz vence as trevas. Onde Deus está, há clareza, esperança e vida. Deus provê antes da necessidade. Assim como preparou alimento antes do homem existir, Ele cuida dos detalhes antes mesmo de precisarmos. O ser humano tem propósito. Não somos resultado do acaso, mas criados com intenção divina. Descansar é confiar. O sétimo dia nos ensina que não precisamos viver ansiosos. Podemos descansar no cuidado de Deus. A criação do mundo em Gênesis 1 é mais do que uma história sobre o passado. É uma mensagem para o presente e uma esperança para o futuro. Ela nos lembra que cada estrela no céu, cada gota do mar e cada respiração humana são frutos de um Deus que criou tudo com amor e propósito. E nos lembra também que esse mesmo Deus continua dizendo, todos os dias: haja luz. Talvez você precise dessa luz agora. Talvez haja áreas na sua vida mergulhadas em trevas. Lembre-se, o mesmo Deus que disse haja luz, no princípio, ainda tem poder para transformar o caos em ordem e trazer vida nova ao seu coração.